querida, estamos com mais uma pílula sobre inteligência relacional, desta vez abordando os múltiplos aspectos dos relacionamentos dentro do universo corporativo. O que eu quero trazer para você agora é algo que, reiteradamente, eu discuto com os meus clientes, discuto com os meus parceiros, discuto com a minha rede de relacionamentos corporativos. Normalmente as pessoas me perguntam qual a principal função ou a principal ocupação de um gestor de alto desempenho, de um líder, de um formador de opinião, enfim. E eu tenho dito com muita convicção, eu tenho dito que a grande expertise que se espera de um gestor, de um líder, é a capacidade de cuidar das pessoas. Então, você quer melhorar os resultados, você precisa cuidar do seu time. Um time bem cuidado é um time que gera respostas e gera resultados. Porque um time bem cuidado estabelece uma relação de confiança, uma relação de parceria e um clima de cumplicidade na qualidade que faz com que os resultados apareçam, o retrabalho diminua, os conflitos sejam administrados e, acima de tudo, a coesão do grupo transita de um conceito que a gente chama de conceito organizacional para um outro conceito que a gente chama de conceito orgânico. Então, aqui vem a primeira grande lição que eu gostaria de deixar para a sua reflexão. Quando a gente cuida das pessoas que estão sobre a nossa gestão ou que estão sobre a nossa liderança, nós somos capazes de, a partir desse cuidado, transformar o time de uma organização num organismo. E aí, o foco desse processo deixa de ser um foco matemático, frio, linear, para ser um foco orgânico, no sentido da própria biologia cultural, como diz o nosso querido Humberto Maturana. Então, a transformação de organizações em organismos se dá pelo fato de eu cuidar das pessoas que estão sobre a minha gestão, sobre a minha liderança. Por quê? Primeiro, transforma-se a organização em organismos. E isso faz com que agora o corpo, no sentido orgânico do termo, o corpo agora passa a construir uma emocionalidade coerente, uma emocionalidade que congrega as pessoas, que agrega as diferenças, que diminui o grau de conflito e o nível de ansiedade e que abre espaço para a inovação, para a criatividade e para o encantamento. Então, o desafio de se tornar de alto desempenho passa necessariamente por isso. Você quer bons resultados? Desenvolva as pessoas, cuide do seu time. Como é que a gente pode dar algumas lições sobre esse cuidar do time? A primeira delas é entender que a sua função precípua é a função de um maestro. Você não tem a obrigação de ser o melhor em tudo, mas você tem a responsabilidade de ser o melhor na coordenação das ações do seu time. A metáfora para isso é: seja um maestro. Você não precisa ser o melhor violinista, você não precisa ser o melhor trompetista, você não precisa ser o melhor guitarrista, mas você tem que ser o melhor na condução dos melhores. Por isso, investir nas pessoas começa com a mudança do seu entendimento, do seu papel como líder, como gestor ou como alguém que forma pessoas e opiniões.
Então, veja, você deixa de ser agora o melhor em tudo, porque você, inclusive, não consegue, para ser o melhor na coordenação das ações. Ou seja, você é o cara que rege essa orquestra. A segunda coisa importante é você perceber que as pessoas, cada uma das pessoas na sua individualidade, elas têm uma peculiaridade que as tornam indivíduos. Portanto, todo juízo que eu crio sobre uma pessoa que não está conectado com uma conversa que eu tenha com aquela pessoa, normalmente inibe aquela pessoa. Então, veja, e aí é a segunda tarefa, eu preciso evitar que no meu time se criem os estigmas. Fulano de tal é prolixo, fulano de tal é lento, fulano de tal é descomprometido, fulano de tal não tem competência. Porque esses juízos que eu crio sobre as pessoas voltam-se contra mim. Porque se eu digo que um colaborador meu é prolixo, a pergunta que eu tenho que fazer, se eu estou cuidando do time, é o que eu fiz para evitar que ele seja prolixo? Qual foi o cuidado que eu tive com ele para orientá-lo, para fortalecê-lo, para estimulá-lo? Qual foi a ajuda que eu ofereci ou que eu proporcionei? Isso serve para todas as outras coisas. Por exemplo, se você tem um colaborador que não se compromete, qual foi a ajuda que você deu? Normalmente, a gente parte do pressuposto de que essas pessoas são irremediáveis. Eu tenho um colaborador que trabalha comigo, aquilo é um caso perdido. Já tentei e nada deu certo. Eu diria para você com toda sinceridade, você tentou errado, você tentou alternativas que não deram certo, mas se você se aperfeiçoar nesse mecanismo, você provavelmente vai encontrar respostas bem mais efetivas daquelas que você tem encontrado até agora. Então, a terceira lição que eu quero deixar para você, se você quer cuidar do seu time, trate o seu time como time, mas respeite as individualidades das pessoas. Por isso, o seu trabalho é agir na individualidade, promovendo o coletivo. Então, é preciso estar atento a cada uma das pessoas que estão compondo o meu time, não como se eles fossem time, mas como se eles fossem, e o são, indivíduos dentro do time. Porque é o cuidado individual que constrói o cuidado coletivo, e não o contrário. E porque essa é a minha função, efetivamente. Você quer um alto desempenho? Invista nas pessoas. Cuide delas. Gerencie e harmonize as diferenças. Reja as competências, porque você tem na mão uma orquestra, instrumentos diferentes que se harmonizam a partir da partitura comum, que são os objetivos da organização, as estratégias acordadas e os desafios e metas propostas. Se a gente faz isso, cuidando das pessoas, em resposta, nós teremos um grupo unido, capaz de trabalhar junto, com baixíssimo nível de problemas relacionais, com conflitos administrados e com alto grau de relacionamento, o que gera um alto desempenho. Espero que você tenha curtido e a gente se vê na próxima pílula. Um beijo!